Olá, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso projeto devocional de todos os dias. Hoje é o segundo dia do mês de janeiro e nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Provérbios. Devocional dia 2. Vamos dar introdução ao nosso capítulo. Abra aí a sua Bíblia comigo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso desafio do mês de janeiro, o projeto que o Senhor colocou em nossos corações. E nós vamos agora devocionar juntas. Abra aí comigo as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2 e vamos em seguida meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos lá? Provérbios, capítulo 2. Nosso tema de hoje tá bonito, hein? Nosso tema hoje tá abençoado. É a busca pela sabedoria que protege. Capítulo 2 nos vai dizer assim a Bíblia: as bênçãos e recompensas por prestar atenção à sabedoria. Meu filho, se acreditares as minhas palavras e os meus mandamentos guardares dentro de ti, tornando atento o teu ouvido à sabedoria, e se inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por sabedoria e a prudência, alcançará a tua voz. Se como a prata buscares, e como a procurares como a tesouros escondidos, entenderás então o temor do Senhor, acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Ele provê a sólida sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham sinceramente, para guardar as veredas do juízo, preservar o caminho dos santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todo o bom caminho. E quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento for doce à sua alma, a ponderação te preservará e o conhecimento te conservará, para te libertar do mau caminho e dos homens que falam perversidades, dos que deixam as veredas direitas para andarem em caminhos tenebrosos, que se alegram fazendo mal e se fogem nas perversidades maldosas, cujas veredas são tesouros e que se pervertem nos teus caminhos, para te afastar da mulher estranha, alheia, que adula com as suas palavras, a qual abandona o guia da sua mocidade e esquece o pacto do seu Deus. Pelo que a sua casa está inclinada à morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que a ela se dirigem não voltarão, nem acertarão tornar as veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas do justo, porque os retos habitarão a terra e os perfeitos permanecerão nela, mas os ímpios serão cortados da terra e os prevaricadores serão dela desarraigados. Vamos agora interpretar o que essa palavra quer nos dizer. A busca pela sabedoria que nos protege. Quando nós buscamos a sabedoria, nós temos proteção. E muitas das vezes nós vemos pessoas que não querem proteção. Porque quando você não aceita a sabedoria, o conhecimento, abrir a mente, buscar novas visões, nós estamos ignorando a sabedoria, estamos ignorando o que o Senhor tem para nos ensinar, para que possamos ser libertos de muitas coisas e saber lidar com as situações. Então, nós vamos ter proteção quando nós aceitamos ser sábios. E se tem alguém que acha que não tem sabedoria,
A Bíblia mesmo nos diz, peça a Deus, que Ele é Deus poderoso para te dar a sabedoria. Ninguém nasce sabendo, todos nós precisamos sentar para aprender. E essa poderosa palavra de Deus hoje está nos ensinando. Eu convido a você a entrar comigo neste projeto, a ler a palavra de Deus, buscar a palavra dele, para que o conhecimento chegue à nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Na introdução do capítulo, no capítulo 2 de Provérbios, o Salomão, ele nos ensina que a sabedoria não é algo automático, não é, mas é algo que precisa ser buscado com intenção, com esforço, buscar com desejo sincero, porque Deus revela aquelas que o procuram de todo o coração. Quando nós buscamos com intensidade, quando nós buscamos com perseverança, quando nós estamos firmes na presença do Senhor, no propósito, Deus, ele vai revelar aquilo que você busca, aquela resposta que você precisa. É mediante a isso, a persistência, porque assim nós vamos saber como caminhar. E às vezes o Senhor, ele quer nos mostrar, ele quer nos revelar, mas a gente se mostra sempre cansada, sempre disposta. Eu não consigo separar o momento. Para mim não dá porque a vida tá corrida. Quer dizer, a gente prioriza outras coisas e vai deixando a sabedoria. Lembra, ontem no primeiro capítulo, a Bíblia diz que a sabedoria clama nas ruas. O Provérbios lá está dizendo, clama nas ruas. Quem é que quer aprender? Quem é que quer vir? Nem todo mundo quer. Mas que hoje essa palavra permaneça em nossos corações. Quem permanecer até o fim vai entender a poderosa palavra, o poder do ensinamento que tem aqui nesse capítulo. Do versículo 1, este capítulo mostra que a sabedoria não apenas ensina, mas também protege, guarda e livra daqueles que escolhem andar nos caminhos do Senhor. Olha aqui, do versículo 1 ao 5, ele está nos ensinando a buscar com dedicação. Salomão começa dizendo que a sabedoria deve ser buscada como um tesouro escondido. Quem já buscou um tesouro escondido? Para procurar é difícil. Então é assim mesmo. Precisa de dedicação, diligência. Procurar com cuidado, saber interpretar, saber aonde está, Porque às vezes muitas vozes nos confundem como sabedoria e às vezes não é, Então isso significa que conhecer a Deus exige prioridade. Nós não temos prioridade nós temos o tempo todo, por exemplo, eu estudo, eu trabalho, eu vou para a faculdade, eu faço alguns outros serviços externos, fora do meu, e tenho tantas outras rendas para mim ter que cuidar. Mas quando se fala em tirar 20 minutos para o devocional, eu não tenho esse tempo. Então, se eu não tenho essa prioridade, se buscar sabedoria, buscar conhecimento, para mim não é prioridade, eu posso deixar isso para depois, e vou colocando muitas outras coisas na frente. Então, quer dizer, buscar o conhecimento na palavra de Deus não é prioridade. Então, não tem como a gente ter resposta dessa maneira. Mas buscar a sabedoria com prioridade é priorizar a palavra de Deus, é priorizar Ele em nossa vida. É mesmo você tendo tempo para as outras coisas, mas para a palavra também você precisa ter. Precisa separar esse tempo, ele tem que estar no cronograma do seu dia, porque assim Deus vai entender que você também coloca ele no meio das suas atividades. Então isso significa que conhecer a Deus exige prioridade e não é algo superficial ou ocasional. É uma coisa mais importante. Quando escolhemos buscar a palavra com dedicação, Deus promete que nos fará entender o temor do Senhor
e o conhecimento verdadeiro. Às vezes nós achamos que temos o temor do Senhor, mas nós não temos. O primeiro temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Temer ao Senhor é priorizar Ele, é colocar Ele em primeiro lugar. A mulher sábia, ela não espera as respostas cair do céu, porque não vai cair. A mulher sábia, ela se posiciona em leitura e obediência. Em leitura e obediência. Como é que nós vamos aprender se nós não lemos? A gente vai só ouvir o que os outros falam? Não, nós precisamos ler. Dali, tirar dali a interpretação e saber o que aquilo significa para a minha vida. O que significa para mim? Se antes não significava nada, agora eu preciso ressignificar isso. Eu preciso colocar isso como importante na minha vida, como importância. Então a mulher sábia, ela não espera a resposta cair do céu, não. Ela vai se posicionar em oração. E não só em oração, porque senão ela vai espiritualizar tudo. Não, ela precisa ler. Ela precisa tirar um tempo para ela ler. Leitura e obediência. Obediência é cumprir o propósito. Eu fiz um propósito para fazer a leitura todos os dias, eu preciso obedecer. A partir do momento que eu começo a deixar para lá, primeiro, segundo dia eu estou ali firme, terceiro, quarto dia eu já estou começando a desanimar e largar tudo de mão. Não estou obedecendo. Eu preciso obedecer à voz de Deus. Quando eu comecei esse projeto, eu orei, coloquei nas mãos do Senhor. Eu disse, Deus, se tu estás comigo, o Senhor vai me dar graça, vai me dar força. Mas eu também preciso levantar cedo, preparar a matéria, a lição. Eu preciso escolher o livro que eu vou ler. Eu preciso tirar o meu tempo das outras coisas durante o dia e falar, esse tempo aqui é do Senhor. Então eu preciso ter Ele na minha vida. Eu preciso me posicionar. Isso se chama posicionamento. Eu tenho horário para ir para o culto, eu tenho horário para ir trabalhar, eu tenho horário para fazer a minha lição de casa, eu tenho horário para fazer a limpeza da minha casa, eu tenho horário para o esposo, para a família, mas eu também preciso ter horário para o Senhor, para meditar na palavra, para ter aquele tempo só eu e Ele. Sabe, entrar no quarto, fechar a porta, fazer uma oração, louvar ao Senhor um hino, ler um versículo da Bíblia, meditar naquela palavra, o que o Senhor está querendo dizer para mim através dessa palavra. E ali nós vamos ter a resposta. Aí sim a resposta virá, porque primeiro posicionamento, depois resposta. Não é assim? E do versículo 6 ao 11, Deus é a fonte da sabedoria. A palavra afirma claramente que a sabedoria ela vem do Senhor. Então Deus ele não apenas concede sabedoria, mas também Ele guarda quem ama com integridade. Ele protege quem vive em obediência. Quer proteção de Deus? Entra na obediência. Sustenta quem escolhe o caminho correto. Eu nunca vi uma pessoa que anda no caminho correto perecer no caminho. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu sempre vejo as pessoas que fazem as coisas certas, Deus, Ele sempre protege. Isso não significa que a pessoa não vai passar luta, não vai passar angústia, não vai... Não estamos falando disso. Porque luta todo mundo tem, né? O que anda errado tem luta, o que anda certo também tem luta. Mas nós estamos falando que Deus sustenta quem escolhe o caminho correto. Porque no final Ele sustenta. Você pode até passar por alguma situação difícil, mas o Senhor te sustenta até o final. Porque Ele é um Deus que cumpre palavra. Ele é um Deus que cumpre palavra. A sabedoria divina age como um escudo espiritual, protegendo os corações e os pensamentos. Aqui a gente já entra um pouco com alguma contribuição da psicologia na nossa vida. Por quê? Porque proteger o nosso coração e os nossos pensamentos, a gente tem que ter um equilíbrio emocional.
E se você tem o Espírito Santo de Deus, você consegue ter esse equilíbrio. E se você não está tendo esse equilíbrio, eu te convido a procurar uma ajuda. Quer seja em oração, quer seja da maneira que você achar melhor. Procure ajuda. Procure ajuda. Ore. Faça terapia. Faça alguma coisa. Leia a Bíblia. Busque. Para você não ficar com os seus pensamentos desorientados e desorganizados. Porque Deus, Ele é um Deus de ordem, de organização. E do versículo 12 ao 15, livramento dos maus caminhos. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. Livramento dos maus caminhos. Nós estamos todo dia vendo coisas difíceis na nossa vida acontecer. Mas aqui o texto nos mostra que a sabedoria, ela livra do caminho dos homens perversos. Se nós não tivermos sabedoria, nós vamos cair nas garras do inimigo. E a gente acaba entrando em caminhos que a gente não percebe. Quando você vai ver, você já está lá no meio do caminho. E é difícil sair do caminho do perverso. A gente acaba entrando. Quando somos guiados pela sabedoria de Deus, passamos a enxergar perigos antes que eram invisíveis. Já aconteceu isso com você? Você só percebe depois que você já está lá dentro do buraco? Existem aqueles caminhos difíceis, pedregulhos, buracos, e você não percebe, você está indo. Você não consegue enxergar. A sua visão está fechada. Mas a sabedoria de Deus, quem busca a sabedoria de Deus, antes de chegar no precipício, ele percebe. Ele abre a mente. Ele fala, epa, aqui vai ter coisa, vai dar ruim. Eu preciso parar aqui e voltar, porque eu não estou no caminho certo. Eu preciso entrar no caminho correto. E é só buscando a sabedoria que você vai ter essa percepção. Ter percepção, gente, tem que ser muito observador. Para ter percepção, você precisa ficar em silêncio, parar por um tempo, escutar, ouvir. Para ter percepção, você precisa observar o ambiente, observar as pessoas, ver qual é a malícia da pessoa, porque nós também precisamos ter um pouquinho de malícia ali para a gente saber interpretar, discernir se estamos na conversa certa ou não. Quem senta na mesa de palavra e conhecimento não se mistura. Na hora de uma conversa com alguém, ele já percebe. Essa conversa é certa, essa não. E aí fica fácil de sair do caminho errado. Então, quando somos guiados pela sabedoria de Deus, passamos a enxergar perigos antes que eram invisíveis. Mas agora vai ser visíveis aos seus olhos. Vai ser fácil de você captar, de você olhar. E Deus, Ele livra de decisões precipitadas. Porque às vezes, na hora do desespero, parece que o que é mais fácil é o que você quer fazer. Talvez o mais difícil vai ser melhor. Por quê? Porque a gente precisa pensar mais, estudar mais, buscar mais informação, né? Coisa que ninguém quer fazer. Quer tudo ir pelo caminho fácil. Mas decisões precipitadas é um perigo. Então Deus, Ele nos livra de decisões precipitadas, de caminhos enganosos, de pessoas que podem nos afastar do seu propósito. Talvez o caminho mais fácil, o caminho que ganha dinheiro mais rápido, sabe? O que ganha status mais fácil. Ninguém quer passar por processo, porque passar por processo é difícil. Eu não quero começar do zero. Eu já quero subir lá em cima, já no palco. É aí a hora de pensar. Será que esse é o propósito que Deus tem para nossas vidas? Para mim e para a sua? Não. Comece do zero. Comece aqui, ó. Estudando palavra. Ninguém precisa ver você fazendo seu devocional dentro do seu quarto, lá quietinha. Mas faça. Tenha um Deus que está te vendo. Tenha um Deus que está te observando. Tem um Deus que sabe qual é a intenção
do seu coração. Deus nos livra de decisões precipitadas e de caminhos enganosos, de pessoas que podem nos afastar do seu propósito. Muitas quedas poderiam ser evitadas se nós ouvíssemos a sabedoria antes de agir. Comigo já aconteceu isso. Às vezes a gente não tem sabedoria para aquilo, não busca. Na verdade, não busca. Quem busca a sabedoria sabe como interpretar. Quem não busca, nem sequer vai buscar conhecimento, cai no buraco mais fácil. Cai na cilada mais fácil. Então, talvez muitas quedas poderiam ser evitadas. Sabe? Quando a gente pensa assim, putz, eu podia não ter feito isso. Eu poderia não ter falado aquilo. Eu poderia não ter tomado essa decisão. Eu poderia ter esperado mais um pouco. Mas a gente não esperou, caiu no laço, passamos vergonha. Aí é só Jesus para ter misericórdia. Tem umas que não dá nem para sair mais. Mas enquanto a vida, a esperança, Deus ainda quer cumprir o seu propósito em nossas vidas. Do versículo 16 ao 19, o discernimento é dos relacionamentos. Vamos falar de relacionamentos no sábado, dia 5, viu? Às 3 da tarde, eu já quero deixar o convite para você. Pelo Google Meet online, entra na sala lá, entra no grupo, que nós vamos estar falando sobre relacionamentos. Mas aqui do versículo 16 ao 19, a Bíblia vai nos dizer que esse trecho fala sobre livramento de relações destrutivas. Deus se importa profundamente com os relacionamentos que construímos. E às vezes nós construímos relacionamentos errados. Então a sabedoria de Deus nos ajuda a discernir. Será que essa amiga que eu estou seguindo vai ser bom para mim? Ela vai me ajudar a conduzir quando eu cair? Ela vai levantar minha mão ou ela vai me empurrar mais um pouquinho? Né? Será que os network que eu estou fazendo, com quem eu estou fazendo, vai dar resultado que vai ajudar a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Ou será que é só intencional para o bem-estar próprio? E o de Deus? Fica onde? Então, a sabedoria de Deus, ela vai nos ajudar a discernir, edificar. O que nos enfraquece espiritualmente vai nos ajudar a discernir. O que precisa ser deixado para trás. Não, isso eu não posso. Eu posso com isso. Relacionamentos sem Deus sempre cobram um preço alto. Do versículo 20 ao 22, a Bíblia vai nos dizer que o destino dos justos e o dos ímpios. O capítulo se encerra mostrando que quem anda na justiça permanece seguro, enquanto quem escolhe o mal tem as suas consequências. Olha que versículo forte. Permanecer na justiça, você está seguro. Mas quem escolhe o caminho mal, a consequência vai vir. E nós já sabemos disso. Que Deus, ele perdoa nossos pecados. Mas nós pagamos as consequências do que nós fazemos. Então, ele nos livra antes. Mas é para quem busca sabedoria. Aqui está dizendo. Então, Deus, ele honra quem escolhe andar nos seus caminhos. A obediência pode não ser o caminho mais fácil, porque é mais difícil obedecer. Mas é sempre o mais seguro. É o que ele tem para nossas vidas. Vamos aplicar isso em nossa vida, então? Vamos? Provérbios, capítulo 2, foi o que nós lemos hoje. E o que nós aprendemos e o que ele está nos ensinando é que a sabedoria, ela precisa ser buscada diariamente. Buscar diariamente. Nós estamos nesse propósito e eu quero te convidar a continuar aqui. Porque quem busca sabedoria vai ter um bom resultado depois.
aprendemos que Deus protege o que coloca Ele em primeiro lugar. Se você coloca Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que a proteção divina estará sobre a sua vida. Quem tem boas escolhas hoje evita dores futuras. Presta bem atenção nessa palavra. Vamos fazer até um recorte. Quem tem boas escolhas hoje evita dores futuras. Prova disso, a gente vê os nossos jovens de hoje. Buscam caminhos tortuosos, errôneos, drogas, alegrias passageiras, mas futuramente eles passam por dificuldade. E não só eles, hoje em dia, podemos dizer que de um modo geral, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que sabem o poder que Deus tem, mas eles não têm esse temor, fazem escolhas ruins e futuramente vai chorar amargamente. Mas hoje, por essa palavra, nós estamos aprendendo que quem tem boas escolhas evitam dores futuras. A mulher sábia é aquela que decide ouvir a voz de Deus antes de agir. Quer ter uma resposta de Deus? Busque a Ele antes de tomar qualquer decisão. Então, a palavra-chave para nossas vidas hoje é: busque a Deus. Decida ouvir a voz dele antes de tomar qualquer decisão. Vamos refletir? Deus não esconde sua sabedoria. Ele a revela àquelas que verdadeiramente desejam viver segundo a sua vontade. Buscar a Deus é escolher segurança, é escolher direção, é escolher ter paz. Tem gente que não prefere ter paz, né? Mas escolher a Deus é ter segurança, direção e ter paz. Quem anda com Deus não caminha sem direção. Quem anda com Deus não caminha sem direção. Vamos orar? E a oração que nós sugerimos é: Senhor, ensina-me a buscar a tua sabedoria todos os dias. Guarda o meu coração, as minhas escolhas, os meus relacionamentos. Eu quero andar nos teus caminhos e viver a tua vontade. Guarde essas mulheres, Senhor, que estão conosco hoje no segundo dia desse propósito. Que elas possam, Senhor, ter a sabedoria, que elas possam buscar, Senhor, ter força e ânimo para buscar a sabedoria divina, para estar conosco nesse propósito, porque é só lendo, Senhor, que podemos aprender e que o Senhor venha nos dar direção para continuarmos firmes até o fim, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até amanhã, capítulo 3. Que Deus te abençoe. Fique com Deus.